Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o anúncio do reino, precisa expandir. Sabemos que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, presente entre nós, veio ao mundo justamente para anunciar que o reino de Deus está próximo de nós. O reino de Deus está próximo de nós, não num sentido, de metros ou num sentido de tempo, mas na certeza da presença de Jesus Cristo entre nós. Então, o reino de Deus já chegou. E aquilo que o Senhor nos anuncia a partir da Boa Nova é justamente a possibilidade de fazer com que esse reino ele possa começar a tomar forma já entre nós. Por isso, nós não podemos pensar a palavra de Deus, aquilo que Jesus Cristo está nos dizendo hoje, de uma forma abstrata. Um grande risco da comunidade cristã é cair na abstração da fé, na abstração da religião, na abstração da palavra de Deus, aquilo que não tem forma. Por isso, nós precisamos dar forma para esta palavra a partir da nossa vivência. E assim o Senhor constitui mais discípulos para que o anúncio do reino possa alcançar outras pessoas, outros lugares. Desta forma, nós também somos alcançados pelo anúncio de Jesus Cristo e porque fomos feitos também seus discípulos. Não estamos aqui apenas visitando no sentido de conhecer uma igreja e depois voltarmos para a nossa vida e, fui lá, conheci e não quero mais. Estamos aqui porque temos o sentido de pertença. Fazemos parte do povo de Deus, fazemos parte desse grupo que está na intimidade de Jesus Cristo a partir do discipulado. Nós não podemos entender a nossa existência nesse mundo separada dessa condição de discípulo de Jesus Cristo. Porque se não somos discípulos, não deveríamos estar aqui. Mas porque estamos aqui, devemos ter um comprometimento radical também com a missão que o Senhor nos dá. E à medida que nós somos constituídos por meio do batismo, seja filhos de Deus, também discípulos do Senhor, precisamos assumir com comprometimento, com responsabilidade, esta missão que é nossa. É da comunidade, é da família, é nossa individualmente. Aqui no Evangelho, o Senhor, Ele apresenta as regras para esses novos discípulos irem pelo mundo. Saíram 2 a 2, não levem isso, não levem aquilo, comam de tudo o que for servido, um parêntese, comam de tudo, não tudo, é uma boa regra para nós em casa, para evitar o pecado da gula, tá bom? Mesmo que a comida seja muito boa, então comam de tudo, não tudo. E assim por diante. Também o Senhor apresenta aos discípulos a forma de se portar diante da acolhida das pessoas a essa novidade do Evangelho, também a forma de se comportar diante da recusa. E aqueles que recusam, tendo conhecimento do que, de fato, é a essência dessa mensagem, nós sabemos aquilo que o Senhor disse: Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade, do que essas pessoas, do que aqueles que acolhem, ou daqueles que sabem o que é o reino de Deus e não acolhem. Por isso, a necessidade de, enquanto discípulos, aprofundar no conhecimento da fé e da palavra de Deus, mas também de trabalhar o nosso senso de pertença e a nossa adesão. A comunidade, ela só existe porque nós fazemos comunidade. A igreja, ela só se faz porque fazemos igreja. De que forma? Com a nossa presença e com a nossa ação. Esse lugar, sem cada um de nós, se torna um templo sagrado, mas um templo vazio. Agora, o sentido de congregarmos em comunidade, na igreja, é de também bebermos desta fonte que nós escutamos, que é a palavra de Deus, para que lá onde nós estamos, possamos dar um testemunho autêntico da palavra de Deus e da fé. Por isso, devemos sempre nos questionar, nos interrogar, como está sendo o meu discipulado, como eu estou seguindo a Jesus Cristo, como eu tenho sido sinal de Cristo no mundo. A igreja é sinal, ela deve ser sinal, independente dos nossos pecados.
Nós rezamos no credo, creio na Santa Igreja Católica, mas também sabemos que ela tem a condição de pecadora porque nós somos pecadores. Mas independente disso, nós precisamos fazer com que a igreja continue sendo um sinal da presença de Cristo, um sinal da renovação que Cristo favorece a todos nós. Nós já escutamos da Escritura: deixai o homem velho e abraçai a criatura nova, o ser novo. Devemos promover em nós uma renovação interior que nos coloque, de fato, numa vivência diferente. Uma vivência que, de fato, comunique a nossa fé, comunique a nossa relação com Deus. Essa comunicação, ela deve se dar também sem dizer uma única palavra. Esse é um testemunho bonito. Quando nós vemos um bom cristão, ali vai um bom cristão, ali vai um bom católico, ele não precisa dizer nada. Por isso a necessidade de sempre olhar para nós mesmos. Não tem como promover a proximidade do reino de Deus, essa construção do reino de Deus entre nós, se não começar de dentro. A edificação do reino de Deus começa a partir do meu coração, do meu ser, começa a partir das minhas relações familiares, comunitárias, relações de comunidade. E à medida que nós nos propomos a viver segundo aquilo que o Senhor nos apresenta, então nós precisamos deixar também certas convicções que nós temos, fechamentos para o próximo, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de comprometimento e tantas coisas que reduzem a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, que diminuem a nossa ação enquanto discípulos missionários. O Evangelho nos diz que o Senhor enviou esses 72 discípulos 2 a 2. E quando se dá o nosso envio? De que forma, então, nós podemos pensar o envio de cada um de nós? Já fomos enviados, já estamos aí no mundo. Por quê? Esse envio do Senhor, esta graça, esta bênção já está dentro de nós. A nossa comunhão com o Senhor está dentro de nós. Então, onde nós vamos, nós portamos a graça de Deus, portamos esta filiação adotiva, nós portamos esta condição de filhos e filhas, de discípulos e discípulas, e por isso nós precisamos já nos considerar enviados. Não podemos estar inseridos no mundo e não comunicar a nossa fé, não comunicar a nossa pertença a Cristo. Não podemos dialogar com aquilo que não pertence a Cristo. Não podemos comunicar e dialogar com aquelas propostas sedutoras que nos desviam do caminho de Cristo. E todos nós sabemos o que nos aproxima de Cristo e o que nos afasta de Cristo. Se nós fizermos uma boa autoavaliação da nossa vida, do nosso seguimento ao Senhor, nós vamos perceber, bom, isso aqui não agrada muito a Deus. Esse modo de viver, não está bom. Então a gente precisa fazer isso no nosso cotidiano. Não é uma confissão que vai nos dar, uma vida nova nesse sentido. Pronto, estou pronto, estou formado para Cristo. Não, de forma alguma. Esta conversão, esta busca da santidade, da graça de Deus, se dá no dia a dia, na perseverança mesmo quando nós nos deparamos com as tribulações, com as provações. Quantas pessoas que se deparam com notícias de enfermidade que não tem cura, quantas pessoas desempregadas sem saber o que vai ser do dia de amanhã, quantas pessoas que precisam lidar com a notícia de um ente querido, de um familiar, de um amigo que você tanto amava e que perdeu. Mas a fé deve nos fazer perseverantes. É nesse sentido, irmãos e irmãs, que nós não podemos dialogar com aquilo que nos priva da graça de Deus, com aquilo que nos tira desse caminho. Ser discípulo é seguir um caminho que não é nosso, mas é um caminho para nós. Esse caminho é de Cristo, e quem abre esse caminho é o próprio Senhor, para que nós possamos percorrer. Nós estamos percorrendo o caminho de Cristo e buscando nos conformar a Ele. Por isso a palavra de Deus é fundamental para que nós possamos perceber
como está a nossa jornada, como está a nossa caminhada. Então, irmãos e irmãs, que a partir daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, nós possamos promover em nós esse exame de consciência, essa autoavaliação em relação à nossa resposta ao Senhor, em relação à nossa adesão ao projeto de Cristo, para que assim também nós possamos ser sinais. Esses discípulos do Evangelho foram sinais. Nós também precisamos ser sinais de Cristo no mundo. Precisa irradiar a partir de nós a luz de Cristo. E não vamos nos iludir. O caminho do Senhor, ele é exigente. O caminho do Senhor, ele é difícil. Exige de nós renúncia, exige de nós um grande esforço interior. E não vamos nos iludir com as pompas desse caminho, porque tudo aquilo que parece ser muito belo e muito fácil, talvez esteja escondendo certas coisas. Aquilo que o Senhor diz no final do Evangelho. Os discípulos voltaram muito alegres porque até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Interessante, né? Ficaram envaidecidos, até os demônios nos obedeceram. E o Senhor próprio corrige, né? Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. À medida que nos fazemos discípulos de Cristo e nos esforçamos em prol desse reino de Deus, nós temos a certeza de que nós já estamos lá, no coração de Deus, na intenção de Deus, nós já estamos lá presentes, diante do Senhor. Agora, nós precisamos fazer a nossa caminhada para chegar. Então, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que sejamos cada vez mais fiéis, obedientes ao Pai, a esta palavra, e assim também possamos fazer com que a nossa vida comunique essa fé que nós professamos. Rezemos juntos.